Boa noite, meu querido irmão, você que ouve a palavra de Deus nesta noite. É bom estarmos juntos, cultuando ao Senhor nosso Deus. Hoje pela manhã, aqueles que me ouviram, eu trouxe uma palavra falando quando a dor chega no nosso lar, quando a morte. Falei do ciclo, dos estágios do luto que a pessoa atravessa neste momento. E apresentei, baseado em João, capítulo 11, Jesus como sendo a fonte da nossa esperança e também do nosso consolo. E hoje à noite, eu quero deixar uma mensagem para você, dando continuidade ou continuação do que nós falamos pela manhã. Eu quero mostrar aqui nesta mensagem alguns passos que você precisa dar na sua vida, neste momento em que você está vivendo de dor, seja qual for o luto, é o sentimento de uma perda, é o sofrimento por alguma perda. E eu quero lhe dar aqui algumas dicas de como você pode superar este momento e alcançar a sua saúde emocional. Quero falar então da saúde emocional. Jesus transforma nossa família. Jesus transforma minha família. Ele pode transformar a sua família. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode lhe dar a saúde emocional, curar todos os seus traumas, trazer consolo, conforto para a sua vida. Eu quero, no início aqui da mensagem, ler 2 versículos da palavra de Deus, que estão em textos diferentes. O primeiro está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. E o outro, na terceira carta de João, no verso 2. Diz assim o primeiro texto, 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele todas as suas ansiedades, preocupações e ansiedades, pois ele tem cuidado de vós. Uma outra versão diz: deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre cuidando de vocês. E agora, 3 João, o versículo 2, esse texto eu já mandei para algumas pessoas quando estão aniversariando. É um texto bem propício, em que João diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, ele estava desejando, faço votos pela tua prosperidade e pela tua saúde. É um texto bom para a gente deixar para alguém que esteja atravessando um momento de enfermidade, mas que está com a fé firme. Pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Eu pergunto, a tua alma como é que está? A sua alma, o seu psique. Às vezes o corpo está afetado, mas a alma está tranquila. Mas às vezes a alma não está bem, está adoecida. E a saúde é o completo bem-estar, não somente físico, mas físico, emocional, psíquico, espiritual, é o completo bem-estar. Com a chegada do coronavírus ao Brasil e a confirmação das primeiras pessoas com a Covid-19, aconteceram drásticas mudanças no dia a dia da população brasileira, atingindo não só os trabalhadores, mas estudantes, pessoas de todas as idades e posições sociais. Hoje em dia, a rotina de trabalho, estudos, convivência, acontece em casa. E, em consequência, surgem aí novos conflitos que podem interferir na saúde emocional, esse isolamento total. E agora, não somente o isolamento, mas como foi decretado pelo nosso governador e o nosso prefeito, no dia 7, o bloqueio total. Então, este momento aí, o medo do vírus,
a ansiedade pelo futuro, o estresse causado pelo excesso de informação. Tem gente que fica ouvindo direto as notícias, conflitos de relacionamento em casa, insônia, entre outros sintomas de origem emocional. Quais doenças emocionais podem surgir neste momento de quarentena? Quais sinais a pessoa pode apresentar que merecerão atenção? Não somente, estou falando aqui não somente a questão dos sintomas do coronavírus, mas estou falando do lado emocional. A pessoa perdeu a alegria, anda triste, confinado. Você vai perceber, analise isso. Quais sinais a pessoa está apresentando? Esses mesmos sinais podem aparecer em crianças. Ontem o meu cunhado levou a filha dele para um hospital, eu acho que ela tem 4, 5 anos de idade. E o médico disse com alto grau de ansiedade. Ansiedade pelo quê? Estava tossindo e com um alto grau de ansiedade. Mas depois a criança falou, disse: eu já estou bem, estou melhor. Como é que anda a sua ansiedade aí? O que fazer ao notar que a criança apresenta também alguns desses sintomas? Diante do excesso de informações sobre a pandemia, o que seria indicado para manter equilíbrio entre estar atualizado e estar aterrorizado? Então são muitas informações, e aí eu não sei se você está atualizado ou se você está aterrorizado. Só fica escutando essas notícias, mais tantos infectados, mais tantos morreram, e não sei o quê. Não, mas eu estou me atualizando, a gente tem que estar atualizado. Só que juntamente com essa atualização, às vezes a pessoa está ficando aterrorizada também. Durante este período de isolamento, como administrar esse sentimento de solidão? Como cultivar a paciência em uma convivência tão próxima entre os familiares? Antes de haver o bloqueio total, eu conversando com alguém, a pessoa já estava estressada, que não aguentava mais ver o rosto da esposa, querendo que fosse trabalhar. Aproveite esse momento. E aí, esse momento está sendo bom? Ou você diz: não, tomara que já acabe isso, pelo menos o meu marido já vai começar a trabalhar, ou vai sair de casa, ou a minha esposa também. Às vezes pode ser até engraçado, mas isso é sério. Mas quem sabe está acontecendo mesmo dentro do lar. A pessoa agora ter que aguentar 24 horas, pelo menos quando ele saía para trabalhar ou ela, estavam distantes, agora tem que estar juntos. Como conviver com isso daí? Nesse período aí, o excesso de tempo pode ser um problema. Como é que você está gerenciando o seu tempo? Tem gente que descontrolou completamente a agenda, o horário de dormir, o horário de acordar. Não tem mais aquele compromisso de cedo ir para o colégio ou ir para o trabalho. Dorme 5 da manhã, 4 da manhã, acorda meio-dia, 3 da tarde. Cuidado com isso daí, com esse descontrole, isso é problemático também. Então, muito cuidado. Talvez seja um momento de procurar, se você está passando por essa situação, ajuda. Se precisar de ajuda, procure. Ajuda espiritual, ajuda emocional. Procure alguém que possa lhe dar um suporte. Mas eu quero conversar neste primeiro momento agora com você sobre a ideia de como superar a dor da perda. Já que pela manhã nós falamos sobre a perda, sobre o luto que se instala, que causa dor na vida daquele que perdeu um ente querido ou alguma coisa aí está vivenciando o luto. Então, como superar? No texto que eu usei pela manhã, em João capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus chorou no túmulo de Lázaro e os servos de Deus pranteavam também os seus mortos. Jacó, ele chorou a vida do seu filho quando soube que havia morrido e se negou a ser consolado. Ele queria chorar, porém há consolo, diz a Bíblia, para os que choram.
Aqueles que estão em Cristo têm uma viva esperança, porque sabem que Jesus já venceu a morte. Ele matou a morte e arrancou o seu aguilhão. Onde está a morte, a tua vitória? E onde está a morte, o teu aguilhão? Agora a morte não tem mais a última palavra. Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida, e aqueles que nele creem nunca morrerão eternamente. O fato de termos esperança não significa que deixamos de sofrer. A vida não é indolor. Nossa caminhada neste mundo é marcada por dissabores, decepções, fraquezas, angústias, sofrimento e morte. Aqui nós cruzamos, neste mundo, desertos tórridos, descemos a vales profundos, atravessamos pântanos perigosos, nossos pés são feridos, nosso coração afligido e nossa alma geme de dor. Porém, nós não estamos caminhando rumo ao entardecer cheio de incertezas. Nós temos uma segurança. O fim da nossa jornada não é o túmulo gelado, mas a bem-aventurança eterna. Nossa tribulação aqui neste mundo, por mais severa, ela será apenas leve e momentânea, se comparada com as glórias por vir a serem reveladas em nós. O nosso choro, diz a Bíblia, pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo o amanhã. Restam a fé, a esperança e o amor. 3 verdades essenciais para o cristianismo formam as colunas da sustentação da nossa viva esperança. A primeira verdade é que Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele triunfou sobre a morte. Agora a morte não tem mais a última palavra. A morte foi tragada pela vitória. A segunda, Jesus voltou ao céu e enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco para todo sempre. Eu irei e enviarei o Consolador, disse Cristo Jesus. Você tem o Espírito Santo do seu lado. Nós não estamos órfãos. Não vos deixarei órfãos. Nós não caminhamos sozinhos pelos vales escuros da vida. O Espírito Santo, o Consolador, está em nós e intercede por nós ao Deus que está nos céus. E uma outra verdade é que Jesus Cristo vai voltar gloriosamente para buscar a sua igreja. Naquele glorioso dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, diz a Bíblia, serão transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E assim diz a Bíblia, estaremos com o Senhor para todo o sempre. Essas verdades, elas enchem o nosso peito de doçura e abrem em nós uma fonte eterna de consolação. Saber que Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. Saber que temos o Espírito Santo do nosso lado e ele é o nosso Consolador. E ele está em nós, habita em nós. E saber que um dia Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. A perda é um evento que nos machuca, que nos faz sangrar, que provoca um sentimento de dor. A falta de ausência, a perda deixa um buraco em nossa alma, em nossa existência. A dor se intensifica pela quebra de um princípio natural. A ordem natural da vida é que os filhos às vezes enterrem o pai. A dor é maior quando é o pai que caminha para a sepultura para enterrar o filho. Mas não importa o quão indescritível seja essa dor, Jesus é o seu consolo. Jesus é o seu conforto e você pode superar. Eu não vou nem apenas dizer, você pode sair dela, eu vou afirmar, você vai sair deste momento de luto, deste vale, desta dor no nome de Cristo Jesus. Atente para o que eu vou lhe dizer aqui. Primeiramente, aceite aquilo que você não pode mudar. Tem coisas que você não vai conseguir mudar. Muitos fatos na vida não podem ser mudados. O tempo, o passado,
o fato de uma pessoa ter morrido. Há pessoas que passaram por experiências tão dolorosas em suas vidas que se tornou pior do que a morte. Se foi a morte de alguém, parece que a pessoa morreu junto. Aonde o viver é pior do que o morrer. Aí a pessoa deprime. Alguns às vezes tiram a própria vida, porque a vida já não lhe faz nenhum sentido. Pessoas que ficam paralisadas, pessoas que se entregam à situação, essas pessoas não vão conseguir reagir. Levante-se em nome de Jesus, não fique paralisado. Você não pode ficar a vida inteira de luto. Saia deste luto. Diante da incapacidade de reverter a situação, você deve aceitá-la. Coloque-a diante de Deus através da oração. O passado, meu querido irmão, é algo que definitivamente nós não temos poder para mudar. Você não pode mudar o passado. Outra coisa, não se culpe por algo que Deus já lhe perdoou. Que Deus já te perdoou. Há 3 grandes perigos ao lidarmos com a perda, com o luto. O primeiro é culpar a Deus, depois culpar os outros, e o terceiro é culpar a nós mesmos. E talvez o pior seja quando nós culpamos a nós mesmos. Há pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas nunca conseguiram se perdoar por erros que cometeram. Muitas pessoas não estão aprisionadas somente por este momento aqui. Elas vivem escravizadas no calabouço, no cárcere da alma aí. A culpa é um sentimento que nos massacra. Tome muito cuidado. Aproprie-se do sangue de Jesus e receba perdão de Deus em seu coração. Perdoe-se a si mesmo. Não carregue um fardo que não é mais seu. Não há pecado grave o bastante que o sangue de Cristo não possa lavar, não possa purificar. Há 5 coisas que você nunca verá. E aqui não é o provérbio, diz que há 7 coisas, não, há 5 coisas. Por exemplo, você nunca verá um doente que Deus não possa curar, um problema que Deus não possa resolver, um pecado que Deus não possa perdoar, um homem que Deus não possa amar e um pecador que Deus não possa salvar. Você jamais verá isso. A culpa é um sentimento que pode levar você à destruição. Peça perdão a Deus pelo seu pecado e não se culpe, por algo que Deus já lhe perdoou. Peça ao Senhor que derrame o seu sangue, que derrame a sua graça sobre a sua vida. Peça que o sangue de Jesus remova todo e qualquer resquício de pecado que tenha deixado no seu coração. Clame a Deus, clame para que Ele quebre os grilhões emocionais que aprisionam a sua alma. Seja livre, alcance a liberdade no nome de Cristo Jesus. Uma outra ideia, não se isole. Há uma tendência natural do homem se isolar em momentos de profunda dor e de tristeza. Atravesse as crises com a ajuda de alguém. Tem pessoas que evitam a companhia de outras pessoas. Elas não querem conversa, elas se isolam e aí elas poderão entrar em depressão. Isso é um perigo. O confinamento e o isolamento são 2 ingredientes muito perigosos que, quando associados, podem causar traumas emocionais e principalmente associados já a alguns traumas emocionais. Agora imagine, uma pessoa que já tinha um princípio de depressão, que já vinha atravessando alguma questão emocional, e nesse isolamento aí, nesse confinamento, vai acentuar ainda mais. E você poderá ouvir nesse momento, ou de quarentena, de isolamento, alguém está doente, e dizer, o meu problema maior é na alma, o meu problema é emocional. É entendível isso daí, nós compreendemos. Além da companhia inequívoca de Deus, nós necessitamos da companhia de amigos fiéis. Procure a companhia de alguém. É impressionante a história do patriarca Jó.
você conhece muito bem. Diante da tragédia que o assolava, seus amigos apareceram para lhe dar ajuda, para ajudar a superar a dor. Mas há um relato que talvez a maior demonstração de amizade dos seus companheiros estejam registrados aqui em Jó 2, o versículo 13, que diz assim: sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Às vezes, meu querido irmão, só a presença de alguém, só o estar do nosso lado, isso já é terapêutico. A simples presença dos amigos, mesmo em silêncio, significou muito para o patriarca Jó. A saúde sabe que aquelas pessoas que são recuperadas, elas são recuperadas mais rapidamente no convívio da família. Então, algumas coisas é preferível não internar e fazer o tratamento em casa. Isso é bom, o isolamento é ruim. Uma outra ideia: deixe o fracasso, abra mão do fracasso, deixe ele no passado e siga em frente. A vida não acabou, existe vida para você. A história registra aí os esforços de Thomas Edison para inventar a lâmpada elétrica. As suas primeiras 6.000 experiências foram fracassadas. E um dia, quando alguém lhe perguntou se ele estava desanimado, o que foi que ele disse? Não, eu não estou desanimado, agora eu estou bem informado. Eu sei 6.000 maneiras como não se deve fazer o que eu procuro descobrir. Então esqueça o seu fracasso, abra a mão dele e siga em frente em nome de Cristo Jesus. Às vezes é comum em uma crise conjugal, familiar, a pessoa arrotar de maneira azeda algo que aconteceu há 20 anos, há 30 anos. Está pensando que eu esqueci o que você me fez em 1984? Estou citando aqui aleatoriamente. Alguém pode dizer, está pensando que eu esqueci o que você me fez no ano passado? Esqueça. Esqueça o fracasso, jogue para o passado e siga em frente. Recomece tudo com a bênção de Deus. Decida recomeçar hoje, agora, a sua vida. Em Deus sempre é possível a pessoa recomeçar. Nosso Deus é um Deus de segunda chance. Muitas pessoas precisam recomeçar suas vidas. Talvez você esteja precisando recomeçar a sua vida, o seu negócio, o seu lar, a sua família. Deixar para trás o passado, marcado por frustrações e pesares e também pecados. E com a bênção de Deus construir uma nova história. Construa a sua nova história. Muitas famílias, muitos casais, muitas pessoas precisam recomeçar, reconstruir tudo que foi abalado por erros cometidos. Não importa, recomece com a bênção de Deus em nome de Jesus. Carlos Drummond de Andrade, ele dizia: não importa aonde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar, disse ele, é dar uma nova chance a si mesmo. Recomece, dê uma nova chance a você, erga a cabeça. E aqui fica, então, algumas ideias de como você pode fazer isso para superar o luto. Por exemplo, assuma que você tem direito de estar de luto, de chorar, de querer se recolher, de sentir a dor da ruptura. Não tente mascarar a realidade e nem os seus sentimentos. Isso é natural. Querer fugir disso é problema na certa. Outra coisa, dê nome aos sentimentos. Dor é dor, saudade é saudade, decepção é decepção. Dê nome, pois você esperava outra coisa, até um milagre, mas não aconteceu. Então diga para Deus: perdoar e reconciliar
Tome consciência de que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele está no controle da sua vida nesse momento também. Ele está do seu lado. A providência de Deus é a sabedoria de Deus que rege todas as coisas. A visão dele não é limitada à nossa. Às vezes eu não estou vendo possibilidades, mas Deus sabe que tem possibilidades. Que Ele abra os seus olhos e mostre que é possível você recomeçar. Deus não erra e sempre Ele nos vê com amor. Guarde a verdadeira imagem da pessoa que se foi, que você perdeu. As boas lembranças. Não descambe apenas para a nostalgia. Quando se perde alguém, é costume preservar a imagem da pessoa, mas o exagero da memória de quem morreu ou foi embora não nos ajuda a recuperar o luto da perda. Então, muito cuidado aqui. O fulano era tão bonzinho e tal, então muito cuidado. E eu quero agora, meu querido irmão, deixar uma palavra sobre a sua saúde emocional. O luto você pode superar e vai superar com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Mas se o seu emocional estiver abalado, você pode também ter a cura e a saúde para as suas emoções. Pedro disse: lançando sobre ele todas as preocupações, todas as ansiedades, pois ele cuida de vós. Você vai entregar a Deus. Você vai colocar a sua vida diante de Deus e pedir a Ele para curar a sua dor, para que você tenha saúde emocional. Mas o que é saúde emocional? A saúde emocional é uma conquista, é um patrimônio sem medida. Esse estado de espírito que estamos chamando de saúde emocional elimina o entra e sai da tristeza e da alegria, do temor e da coragem, da depressão e da euforia, da dúvida e da certeza. Diminui as desgastantes variações de ânimo. A saúde emocional não depende necessariamente de alguém ao nosso redor e nem de circunstâncias favoráveis. Ela suporta os imprevistos, a dor, o sofrimento e a distância. Ela se dá a despeito de tudo e de todos. Não importa qual é o seu contexto, você pode ter a saúde emocional. De outra forma, nós não poderíamos chamá-la de saúde emocional. A saúde emocional engloba a habilidade em manejar emoções perturbadoras, como a raiva, a angústia, a tristeza, o desânimo ou outros qualquer. Ajuda a desenvolver o equilíbrio entre os recursos internos com as exigências do ambiente externo. Ou seja, nós vamos desenvolver resiliência, a nossa capacidade de superação, de recuperar adversidades. Você é resiliente, você vai vencer, você vai superar. Ela ajuda a melhorar a comunicação para torná-la mais eficaz, clara e limpa. Saúde emocional engloba cultivar emoções positivas de maneira intencional. Então tem que haver uma volição da sua parte aí, saber resolver problemas, utilizar forças pessoais, desenvolver hábitos corretos, quem sabe um exercício, meditação, oração. O cristão que põe o Senhor à sua frente dia após dia, momento após momento, além de não ser facilmente abalado, ele experimenta uma alegria preciosa e curiosa. Essa é a experiência do salmista, no Salmo 16, verso 9, quando ele diz: porque sempre tenho o Senhor diante de mim, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Então você pode também, meu irmão, se você tiver o Senhor sempre diante de você, diz o salmista, o coração se alegra e no íntimo você vai ter alegria.
Eu lembro que uma vez uma pessoa ligou para mim 11 da noite e queria conversar comigo. Qual era o problema? Angústia, tristeza, não dormia mais, chorava durante o dia, chorava durante a noite, se achava incompetente. E o senhor pode me atender, pastor? E eu não gostaria naquele momento de atendê-lo, mas eu percebi que ele estava sofrendo. E eu disse: posso, venha aqui comigo. E rapidamente a pessoa chegou. E eu não perdi tempo, eu fui muito rápido com ele. Eu mandei a pessoa me relatar o que é que está acontecendo. Dê nome à dor, à angústia, ao sofrimento. E a pessoa relatou tudo, se achava incompetente, e que ia perder o emprego, um bocado de medos, de fobias, e não conseguia mais dormir, não queria comer, não conseguia estudar, não queria mais sair de casa. E eu disse: olha, o seu problema vai ser resolvido agora. Eu vou ler um texto da Bíblia simples que você conhece, e depois eu vou orar por você. E eu quero orar por você impondo a mão sobre a sua cabeça, e Deus vai lhe abençoar. E eu li o Salmo 23 compassadamente: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E depois, quando cheguei naquele versículo, refrigera a minha alma. E aí eu disse: eu vou orar, e Deus vai refrigerar a sua alma. Você vai encontrar descanso, alívio agora. E você que me ouve também pode, nesse momento de dor, encontrar o refrigério de Deus. E eu pus a mão sobre a cabeça dele e ministrei em nome de Jesus. Eu retiro essa dor, essa angústia, esse desânimo em nome de Jesus, e eu ministro sobre a sua vida a paz e o refrigério do Senhor. Receba o refrigério, durma em paz em nome de Jesus. O salmista diz: porque sempre tenho o Senhor diante de mim, o meu coração se alegra e no meu íntimo eu exulto. É uma alegria de águas profundas, nascida e preservada no âmago, no centro, na parte mais íntima do ser, na alma. Uma alegria, digamos, espiritual, porque não importa as circunstâncias que você esteja vivendo. Uma alegria interior e não facial. É uma alegria teimosa que nunca vai embora, que ninguém pode arrancar, que ladrão algum pode roubar, como Jesus falou em João 16, 22. Deus pode lhe dar hoje esta alegria. A mais famosa afirmação de estabilidade emocional, ela foi feita pelo profeta Abacuque, em tempos absurdamente difíceis. Ele afirmou, ele declarou: ainda assim, mesmo diante de tudo isso, e lá ele descreve que a vide não deu o seu fruto, que não floresça. Ele disse assim: mesmo assim, eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Faça como Abacuque hoje, agora, em nome de Jesus. Diga para você mesmo, você que me ouve agora, diga: Senhor, não importa o que eu esteja passando, não importa o que eu esteja sentindo, não importa a circunstância que a minha família esteja enfrentando, a tua palavra diz, Senhor, e eu tomo posse desta palavra: eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Diga isso e vivencie em nome de Jesus. É muito pobre a alegria que se abate ao primeiro susto. É muito pobre a alegria que bate asas e vai embora diante do primeiro problema. O crente bem treinado e exercitado na alegria, ele pode fazer a mesma declaração de Paulo. Paulo diz: aprendi a viver contente, aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação. Filipenses 4,12, e no verso 13 ele afirma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tome posse dessa verdade também. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda situação. Viva contente, alegre-se,
e diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Apesar da sensação geral ser de incerteza, nesse cenário em que nós vivemos, o que tem levado muitos à angústia, a minha intenção, o meu objetivo nessa mensagem é amenizar os sintomas dessa quarentena, desse isolamento, através de atitudes práticas que você precisa fazer, que você precisa tomar aí na sua casa para manter a saúde emocional, cuidando de si mesmo. O isolamento social irá afetar não apenas as nossas emoções, mas também a cadeia produtiva do mundo, as finanças, afetando diretamente a economia, o comércio, os negócios, e já tem afetado. Consequentemente, afetará também o fator humano. Muitas pessoas estão preocupadas com o seu trabalho, com seus planos, com suas rotinas, o que irá gerar um nível alto de ansiedade, e já está gerando. Afinal, quando fatores incertos e desconhecidos se apresentam, o ser humano tende a entrar em um colapso mental. E no momento, o ideal é buscarmos amenizar a sensação de ansiedade. Não andeis ansiosos. A verdade é que todos nós vamos perder nesse momento de pandemia. Alguns menos, outros mais. Ninguém está isento. Todos passaremos pela crise. E daí então surge a necessidade de colocarmos os nossos pensamentos no lugar certo, em Deus, e buscar não entrar em parafuso. Ou seja, busque em Deus, por mais difícil que a situação pareça. Anote aí, ou coloque no seu coração algumas dicas que eu vou lhe dar. Primeiramente, evite o bombardeio de informações na quarentena. Você sabia que hoje existe 5 bilhões de smartphones no mundo? Você sabe o que isso significa? Quase toda a população do mundo está conectada. O que consequentemente gera aí um grande fluxo de informação trocada aí pela internet. E aí é que está o problema. Nem todas essas informações são de fontes confiáveis. E quando eu digo fontes confiáveis, eu não estou falando de fontes oficiais, não. Porque muitas vezes nem as fontes oficiais são confiáveis. Depende do interesse que está por trás. Então, muito cuidado. Nós já estamos acostumados com o termo de fake news. Cuidado com elas. Então, em tempos de pandemia e de quarentena, as informações falsas podem se multiplicar, causando ainda mais temor e mais desconforto em que lê tais notícias, mesmo que sejam falsas, que geralmente são escritas de forma tendenciosa. Pare de acompanhar cada segundo esses noticiários. Estipule tempo para ler. Ficar toda hora lendo. Não, isso é errado. Cuidado com você, cuide de você mesmo. É como um remédio, se você tomar tudo de uma vez vai adoecer. Essas informações vindo direto, e olha que todo mundo está em casa. Então fique em casa, vendo televisão, vendo jornal, no WhatsApp as notícias. Do que é que você está alimentando a sua alma? Cuidado com isso. Estabeleça a rotina. Antes da quarentena, todos nós tínhamos uma rotina. E agora a rotina passou por uma mudança drástica. Você precisa ficar em casa, o que com o passar do tempo pode ser monótono e cansativo. Por isso, é necessário você estabelecer uma rotina, mesmo na quarentena. Crie novos hábitos, tenha novas metas. Eu não sei há quantos dias você já está aí de quarentena, de isolamento. Há quanto tempo? Qual a sua produção? O que é que você tem feito? Comece estabelecendo uma hora para dormir e uma hora para acordar. Estabeleça horário para dormir e horário para acordar. Quem está em home office, trabalhando em casa,
não precisa acordar mais cedo para se deslocar até o trabalho. Mas mesmo assim, o ideal é entender a necessidade de criar uma rotina com os horários. O horário que você vai precisar trabalhar, ou seja, horário para levantar, horário para começar a trabalhar, horário para almoçar e horário para o trabalho. Tem gente que está almoçando, eu não sei nem que hora mais. O almoço virou a janta. E cuidado para não engordar. Não faz exercício, porque não pode caminhar. Não faz academia. Não pode ir aqui para esse parque aí do Itinga, Curió, caminhar. Aí fica só comendo hambúrguer, pizza, macarrão. Dorme tanta hora. Então, muito cuidado. Se é preciso terapia, faça terapia. E tem gente fazendo terapia até online. Muitos pacientes e psicólogos já migraram para o ambiente virtual. E é por isso que a quarentena não é desculpa para deixar de comparecer à consulta, para deixar de pedir ajuda. Pega o telefone, liga para alguém, para o seu conselheiro, para o seu psicólogo, para o seu pastor. Se você já faz terapia, não deixe de realizar as sessões, continue o seu tratamento. Se esteja precisando, procure. Se você ainda não faz essa terapia, como eu disse, se tiver com sintomas de ansiedade, se o emocional está abalado, se está vivendo num momento de ansiedade e melancolia, e isso faz mal, o ideal é procurar uma ajuda profissional. Se você não está sabendo como lidar com o isolamento por causa do Covid-19, e se sente que está ficando ansioso, depressivo, agressivo, compulsivo, ou com medo demais, visite o seu psicólogo, ou procure, entre em contato, mas tem um site chamado A Chave da Questão. Visite esse site aí, procure ajuda. Nesse site, diversos psicólogos conectados poderão ajudar você com as dificuldades. Eles estão atendendo online e de graça. Então anote aí esse site aí, A Chave da Questão. Procure ajuda. Utilize a tecnologia para se aproximar de pessoas. Por mais que o isolamento social seja um meio frustrante e você se sinta que está sendo deixado de lado, entenda que nós não estamos sós. Nós estamos no mesmo barco. Nestes momentos, a tecnologia pode ser uma grande ajuda, uma grande aliada. Durante esse período, aproveite para estreitar os laços com as pessoas queridas. Converse com elas, mande mensagem. Aproveite a quarentena para aprender algo novo que você gosta para fazer. Estude uma língua, um outro idioma, faça alguma outra coisa. Saia dessa rotina aí, alguma coisa que é o seu hobby. Proponha ler um livro, assistir um filme. Lembre-se que apesar da quarentena, você não está sozinho. Busque a companhia de alguém, o contato com alguém. Entender que a quarentena é necessária, que todos nós já estamos passando por ela. Isso pode ajudar aqueles que estão dentro do grupo de risco. Então é necessário, neste momento aí, evite pensar demais sobre os assuntos que te afligem. Você vai ter muito tempo agora, a mente vazia. Pense em coisas boas, nas coisas que são do alto. Busque consumir conteúdos que te façam relaxar. Converse com pessoas que tragam tranquilidade e apoio, com pessoas otimistas. Seja também apoio para outros. Exerça a sua empatia com aqueles que estão ao seu lado. Mas lembre-se, você não está sozinho. Estamos todos juntos. Mas Pedro, meu querido irmão, ele nos ajuda aqui a alcançarmos aí, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, o equilíbrio emocional, ou a saúde emocional. Como está a sua saúde emocional? Como anda o seu mundo interior, os seus sentimentos, as suas emoções? Se há alguma coisa que você não pode esconder,
é o seu estado emocional. Talvez por algum tempo, mas ele está estampado no seu rosto. A pessoa pode não saber o que é. Quando Neemias estava angustiado pela situação dos seus irmãos em Jerusalém, o rei percebeu, pelo semblante dele, talvez a sua esposa, os seus filhos, estão percebendo o seu estado abatido. É tristeza de alma. Não é só o abatimento físico, não. É a tristeza de almas. Pessoas com estado emocional abalado estão sempre sofrendo muito. Estão tristes, deprimidas, machucadas, amarguradas. E às vezes nós não queremos mostrar a nossa fragilidade, principalmente se nós somos o cabeça, se nós somos chefes, nem para a esposa e nem para os nossos filhos. Você é frágil, você é barro, forte é o seu Deus, forte é aquele que está ao seu lado. Então apoie-se em Deus. Você pode ter a saúde emocional na sua vida. Em Deus, a Bíblia diz que nós podemos encontrar renovo para nossas crises emocionais. Encontre renovo, busque força em Deus, liberte-se do passado. Às vezes nós sofremos emocionalmente porque nós não queremos nos libertar do nosso passado. Nesse caso aqui, olhar para o passado fala da dificuldade que temos para nos tornar livres daquilo que aconteceu. Há muita gente que não consegue se libertar das coisas que aconteceram com elas no passado. Liberte-se. Aquilo que um dia lhe prendeu, que lhe feriu, que lhe machucou, você precisa deixar. Isso precisa deixar de fazer parte da sua vida hoje. Enterre em nome de Jesus. Eu já mencionei aqui Paulo. Isso é uma coisa faço. Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Este é o primeiro passo para encontrar saúde emocional, é libertar-se do seu passado de dor, de frustração, por mais difícil que seja, né? Tente deixar para trás as feridas, os fracassos, os desapontamentos, as amarguras que você viveu. A amargura não muda o passado, a amargura não corrige o problema que você enfrentou. Muitos estão amarrados emocionalmente com a vida atrofiada. Você está assim, e as pessoas estão assim porque decidiram alimentar a dor a cada dia. Pare de viver em função da dor. Deixa a dor em nome de Jesus. Pare de viver olhando para a dor do passado. Olhar para uma coisa que é inútil. Davi disse: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Ore esse salmo, o Salmo 119, 37. Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis, que eu não fique focado nisso, que eu possa focar agora o meu olhar nos caminhos que traçaste para mim. Deus tem uma vida maravilhosa para você. Deus tem uma vida abundante. É a divisa da nossa campanha dos 31 dias de oração. Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenha plenamente. Viva esta vida plena que Jesus tem para você. Pode ser que você esteja com o coração marcado e ferido pelo passado, por traumas da infância, perdas irreparáveis, experiências dolorosas de enfermidades, problemas na família e tanto mais. Eu não sei qual é a sua situação. Deus está derramando cura neste momento para você. Deus está derramando cura para tirar, para arrancar essas marcas dolorosas. Ele está renovando o seu coração. Agora, receba o renovo do Senhor. Deus está transformando e restaurando a sua vida por completo. Esqueçam as coisas que para trás ficam. Esqueçam o que se foi. Não vivam do passado.
Deus diz: veja, eu estou fazendo nova todas as coisas. Está lá em Isaías 43, 18 e 19. Eu faço nova todas as coisas. Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas, surgiram novas coisas. Abra-se para Deus, abra o seu coração para Deus, dê uma oportunidade para Deus. Paulo diz: não estejais, não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Muita gente está procurando psicólogos, terapeutas, porque na verdade sente necessidade de falar, de colocar para fora sentimentos ruins, aquilo que está preso dentro delas e que as mantém sofrendo, e elas procuram alguém para escutar, e é através do processo de verbalização que a cura começa. Comece a verbalizar, comece a dizer para Deus este processo. Comece agora o processo de cura das suas emoções. Jogue para fora essas emoções adoecidas, essas emoções tóxicas. Ou seja, abra-se primeiramente com Deus, antes de se abrir com alguém. Abra-se para Deus. Há poder nesse relacionamento com Deus. A oração é o remédio para a doença da alma. A oração é o maior e o melhor psicoterapeuta do mundo. Ore ao Senhor. O salmista encontrava-se em uma depressão profunda e saiu dela como? Através da oração. Anote o salmo aí, 116, de 1 a 3. Ele diz: eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Então eu o invocarei durante toda a minha vida. E ele diz: as cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram, mas o Senhor me livrou. O Senhor lhe livra de todas estas amarras, angústias do inferno, cordas de morte. Deus está quebrando no nome de Jesus. Cercado por cordas de mortes e tomado por angústia do inferno, ele se encontrava, o salmista, ali numa depressão profunda. Certamente o salmista estava no último estágio do desespero. Então ele clama ao Senhor. Ele diz: clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso, o Senhor é justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, disse ele, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó alma minha. E por aí vai. Leia o Salmo 116. No final do verso 10, ele diz: eu criei, ainda que tenha dito, estive aflito. Mas ele creu. Creia em Deus, eu criei, e por isso falei. Estava muito aflito, mas eu criei, e Deus restaurou as suas emoções. Quando você dobra os seus joelhos para orar e começa a falar com Deus sobre o que está incomodando, o que está machucando, o que está ferindo, sobre aquilo que está doendo dentro da sua alma, imediatamente o processo da cura é iniciado. Meu irmão, Deus é todo-poderoso, é onisciente, é onipresente. Ele sabe onde está doendo, Ele sabe onde está sangrando, Ele está com você, Ele está ouvindo você, Ele está vendo a sua dor, Ele está vendo o seu sofrimento, e Ele está curando a sua ferida agora, em nome de Jesus. Abra-se para Deus, encontre saúde emocional em Deus. E eu sugiro, por último, encontre um parceiro espiritual, encontre alguém para estar ao seu lado. Olha o que diz 2 aos Coríntios 7, 5 e 6. Pois, quando chegamos à Macedônia,
não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-me com a chegada de Tito. Olha o que Paulo está dizendo aí. Ele diz: conflitos externos e temores internos. Atribulado, disse ele, de toda forma. É possível que você esteja sendo atribulado de toda forma. Conflitos externos, conflito interno. Mas ele diz: eu fui consolado, Deus me consolou com a chegada de Tito. Arrume um parceiro, um amigo. Paulo passou muitos sofrimentos e tribulações, mas Paulo tinha amigos. Durante um bom tempo ele viajou com Barnabé, depois com Silas, e agora, estando abatido emocionalmente, abalado emocionalmente, Deus envia Tito. Paulo, ele não encontrou equilíbrio emocional sozinho. Tito foi um instrumento de Deus para ajudá-lo. Quem será que Deus vai levantar para ajudar você? Ou quem será que Deus vai lhe utilizar para ajudar? Você pode ser um apoio, você pode ser um esteio para alguém, você pode dar força a alguém que esteja passando por atribulação. Tenha parceiro, tenha amigos que estejam ao seu lado, para que vocês orem juntos. Deus usa uma pessoa para tratar outra pessoa. Deus usa alguém. Deus quer usar você, ou quem sabe a mim, para estar ao seu lado também. Então estejamos juntos. O mesmo instrumento que pode nos ferir também serve para nos sarar. Eu não confio no ser humano, confie, Deus pode levantar alguém que esteja ao seu lado. Encontre um parceiro espiritual para caminhar juntos. E aqui, meu querido irmão, eu sintetizo esse versículo de Pedro, liberte-se do passado, abra-se para Deus e encontre um parceiro que esteja do seu lado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a saúde emocional sua. E neste momento eu quero orar por você. Eu quero ministrar a cura de Deus ao seu coração, à sua vida. Não importa como esteja a sua alma, não importa se ela esteja em um cárcere privado, travado, mas Deus lhe liberta hoje à noite. Abra o seu coração para Deus. Diga como o salmista, diga como Paulo também, como tantos outros que encontraram em Deus o alívio. Ore comigo nesta hora. Saúde emocional. Você vai vencer a dor do sofrimento que você está atravessando, e Deus vai curar a sua alma neste momento. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, Pai, nós estamos juntos, nós estamos unidos neste momento de oração, Pai, de prece poderosa, porque a tua palavra diz que a oração do justo, ela pode muito. E eu oro com o meu irmão que sofre, eu oro com o meu irmão que está abatido na alma e no espírito, ó Deus, em nome de Jesus, eu ministro a cura sobre esta vida. Meu querido irmão, em nome de Jesus, eu ministro a cura sobre a sua vida, que caia por terra agora, que saia da sua vida, em nome de Jesus, a tristeza, o abatimento, em nome de Jesus, seja liberto, receba a força do Senhor, porque a alegria do Senhor, a sua força é. Derrama, Senhor, graça, fortalece em nome de Jesus, esta vida que ora por mim, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Aquele que está atravessando o ciclo do luto, a travessia do luto, que está abatido, que está triste, que está ansioso, ó Pai, renova as forças, derrama graça, derrama alegria no nome de Cristo Jesus. Ó Deus,
Que hoje à noite seja a noite do milagre, seja a noite da redenção, seja a noite da libertação, seja a noite da alegria. Que o cansado se levante agora, após esta oração, fortalecido na alma e no espírito, ó Deus, por um milagre que tu estás fazendo agora na vida do teu servo e da tua serva. Abençoa este lar, abençoa esta família, ó Deus, que toda esta família seja alcançada pela graça do Senhor. Jesus, transforma a minha família, transforma este lar, transforma estas vidas no nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Que o teu amor, Pai, que a graça de Jesus, o teu Filho, e a comunhão do teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Uma boa semana, meu querido irmão, na paz de Cristo Jesus, renovado no Senhor e curado, levantando da prostração e vivendo para louvar e engrandecer a Deus diuturnamente. Deus abençoe a sua família. E nesse dia especial também, Deus abençoe todas as mães. Foi um dia singular, mas que Deus abençoe você, mamãe, também. Que a graça e a bênção de Deus seja derramada neste momento sobre todas as mães, em nome de Jesus. Amém e amém.